Ótimo estudo. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do grupo de estudos do livro da codificação do GEL, que é realizado pelo Centro Espírita Luz e Verdade. O Centro Espírita Luz e Verdade fica localizado na rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Hoje estaremos iniciando o capítulo 12, primeira parte, Amai os vossos inimigos. Então, para iniciarmos o nosso estudo, estarei colocando a música Ama, do nosso irmão Moacir Camargo. Logo depois eu passo a palavra para a Lene, para poder fazer a nossa prece inicial. Então, vamos lá. Então, depois dessa música tão doce, tão tranquila, que já com certeza elevou os nossos espíritos, elevou o nosso pensamento, vamos buscar nos concentrarmos, buscar elevar ainda um pouco mais ao alto a nossa mente, o nosso coração. Pensar em Jesus, no seu doce, meigo olhar, a nos contemplar como crianças ainda espirituais que somos, sempre pronto a nos acolher nos seus braços, sempre pronto a nos confortar. E agradecer sempre muito a Jesus por tanto nos amar, por tanto nos querer bem, por tanto cuidar de nós, cuidar também do nosso planeta. E pedimos ainda para que possamos compreender cada vez melhor sobre esse infinito amor que Ele passa para nós, que Ele nos orienta, que precisamos ter, que precisamos fazer crescer cada vez mais dentro de nós. Que esse amor, que a música também nos fala, que já conseguimos compreender, que só através do amor poderemos nos elevar, só através do amor poderemos então evoluir, poderemos ir rumo ao nosso objetivo, que é a nossa perfeição, que aos poucos então, através desse amor que possamos estar desenvolvendo dentro de nós, através do contato com os nossos irmãos, possamos estar construindo dentro de nós o reino de Deus. E ainda, Senhor, como eternos pedintes que somos, lhe pedimos mais, lhe pedimos para que proteja o nosso planeta. Sabemos que cuida tão bem dele, mas estamos muito necessitados da tua proteção cada vez maior. E permita que agora, Senhor, a espiritualidade possa estar aqui conosco, a espiritualidade que nos acompanha nos nossos estudos, possa estar aqui presente, nos intuindo a melhor forma de falar, de passar o conteúdo que viemos trazer para os nossos amigos, de forma que essas palavras que iremos dizer possam chegar aos ouvidos de quem precisa ouvir, de forma clara e de forma confortadora, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, dando início ao estudo, a própria Lene
Mas a primeira parte, por favor, Nina. Então, vamos lá. Boa noite, meus amigos. Que nós realmente possamos, né, passar o que nós pretendemos, né? Que seja bom para todos, que todos tenham entendimento. E também, se tiver alguma dúvida, né, vocês podem perguntar. Que o Adriano responde, tá? Pergunta e que o Adriano responde tudo. Cara, aqui é bom. Então, como o Adriano já falou, nós estamos aqui no capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. E esse capítulo também vai ser dividido em duas partes, assim como foi o anterior. Então, hoje a gente vai falar até o item 8, né? Eu começo com o item, depois passa, eu não sei quem que vem, se é Adriano ou se é Adriano, depois a Juliana, não é isso? Enfim, vamos lá. Então, nosso tema inicial é retribuir o mal com o bem. Nessas 2 semanas anteriores, nós já falamos sobre o amor, né? O amor ao próximo, né? O tema era amar o próximo como a si mesmo, né? E Jesus, então, disse para nós que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que esse é, né? O primeiro e maior mandamento. E que o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Kardec vem dizer que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, porque resume aí todos os deveres do homem para com o próximo, né? Então, agora vamos ler o item 1, que é a passagem bíblica, né? Então, ele diz: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Então, meus amigos, esse capítulo, ele vem dando sequência ao anterior, né? Jesus vem, na verdade, ampliar ainda mais esse conceito de amar. Então, ele quer agora, né, que amemos, além de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que amemos ao nosso inimigo. E aí, né? Como assim, eu pergunto? Vou amar o meu inimigo, aquele que me odeia? Como? Aquele que me prejudicou? Amar aquele que me caluniou, que me ofendeu, né? Aquele que vive falando mal de mim. Como amar esse ser? Aquele que não me quer bem. Então, nós vamos pensar nisso, tá? E Kardec, então, ele vem dizendo agora, nesse capítulo, né, que, como ele disse antes, que o amor ao próximo constitui o princípio da caridade. Amar, então, os inimigos é muito mais, né? Ele diz que é a mais sublime aplicação desse princípio, que é o princípio da caridade. É bom a gente também lembrar, né, que nessa época lá de Jesus, era assim, tanto é que ele fala aqui no iniciozinho, aprendeste que foi dito, né, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Então, era isso que eles conheciam, né, era da lei deles lá. Então, isso era de praxe, eles devotarem um ódio irracional aos seus inimigos. Isso era comum para eles, né? Só que esse modo de viver, ele gerava problemas, né, para as vidas no futuro.
no futuro próximo, no futuro mais distante, mas no futuro na mesma existência, como também no futuro em outras existências, né? E aí, então, Jesus, ele veio para modificar um pouco essa ideia, né? Na verdade, modificar bastante isso, né? Ele vem, na verdade, atualizar esse ensinamento. Isso já não cabe mais para a gente. Odiar já deu, né? Chega, vamos dar um basta nisso agora. Então, ele veio para fazer com que eles refletissem, né, sobre esses malefícios todos, né? De se devotar esse ódio aos inimigos. Ele vem dizendo, né, que o sol vai nascer para todos, tanto para os bons quanto para os maus, né? Que a chuva vem para os justos e injustos, né? Então, que nós ali precisávamos estar fazendo a diferença, né? Todos ali, né? Vem passando para eles ali, que a gente diz nós, porque a gente acredita que a gente também estivesse vivendo esse momento, né? Amando, então, fazer essa diferença, buscando amar a todos, né? E sem tirar ninguém, né, desse rol aí de todos, né, incluindo também esses ditos inimigos, né, e até porque muito fácil é amar aquele que já nos amam, né, muito fácil amar os nossos amigos, amar os que já nos amam, né, que tem esse sentimento bom para conosco, né, então que ele... era necessário que a gente fosse além disso, né, que não ficasse só aí, que a gente fosse além. Então, mostrar que, para que a gente pudesse mostrar que seríamos merecedores, então, desse reino dos céus, né? Interessante, no livro Paulo Estevão, eu gosto muito desse livro, né? Saulo, que era o personagem que depois vem a ser Paulo, né? Então, antes dele se tornar Paulo, ele passa por uma situação que ele mostra bastante essa dificuldade que havia em perdoar um inimigo, né? Então, ele ali, ele condena o Estevão à morte, né, por apedrejamento, né? E no momento ali dessa execução, que então a sua amada, a Abigail, né, a mulher com quem ele pretendia se casar, ele acaba descobrindo que ela era irmã desse seu inimigo, né, desse seu inimigo, que ele nutria esse ódio, assim, mortal. E aí, então, ele, né, acaba rompendo tudo com ela por conta disso, né, o inimigo era o outro, mas ele acaba rompendo por conta disso e diz que quem não é meu amigo é meu inimigo. Então, assim, a dificuldade de perdoar era muito grande, né? Porque eles entendiam ainda isso, que o inimigo era realmente esse ser que tinha que ser odiado, que não podia ser perdoado. O perdão não existia ali, né, no vocabulário deles. E aí eu vi uma frase de Martin Luther King, que é muito interessante, né, que traz aqui para a gente bastante encaixa muito nesse ensinamento, né? Ele diz que o ódio não expulsa o ódio, ele não pode, na verdade, ele não pode expulsar o ódio, somente o amor é que pode fazer isso, né? Então ele está muito assim de acordo com Jesus, né? Achei muito bacana trazer essa frase para a gente pensar nisso. Enquanto a gente estiver ali alimentando o ódio, a gente não vai sair desse ciclo, né? E a gente precisa quebrar isso. Aí Kardec complementa aqui, quando ele fala lá da questão da caridade, né, de ser mais sublime ainda quando ela é relacionada ao inimigo. Então ele complementa dizendo que a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, né? É o que a gente normalmente mostra ainda muito, né? Que são as nossas grandes chagas ainda, né? A gente mostra muito essa coisa desse orgulho que a gente tem. Então, muitas vezes a gente não perdoa e é por orgulho, né? Então, essa dificuldade de nos aproximarmos do inimigo, a maioria das vezes é isso. É o nosso orgulho que está ali falando mais alto, né? E aí, quando Jesus, então, ele recomenda que nós amemos os nossos inimigos, ele também não está aqui dizendo para a gente que a gente deve ser, assim, desavisado, né? Que a gente deve deixar de nos resguardarmos, não. A gente precisa também ter certos cuidados, né? Afinal, nós não podemos confiar em alguém que sabemos que não nos quer bem, não é verdade?
também precisamos nos amar. E Jesus fala, né, no capítulo anterior, que é amar o próximo como a si mesmo. Se é amar o outro como a nós mesmos, então primeiro precisamos nos amar, não é? Então, nós precisamos nos amar, nós precisamos também, claro, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Precisamos nos cuidar, porque cuidar também é amar, né? Então, vamos cuidar das situações, vamos cuidar do outro, né? Dessa forma, estamos também aí amando, né, o outro, assim como Jesus também cuida sempre muito de nós, né? Amar não é só um sentimento, também é energia, né? Colocarmos em prática o bem através desses cuidados que possamos ter com as pessoas, com as situações que vivenciamos. E conosco, com o nosso corpo, com as nossas emoções, né? Com a nossa mente, no nosso psiquismo. Então, é claro que nós não tem como, né, dar ao inimigo o mesmo lugar que um amigo tem no nosso coração. Porque são pessoas, comportamentos diferentes, né? Nós precisamos lidar com as pessoas de acordo com como eles são em relação a nós, é claro. E até uma lei física, né? Até no livro ele coloca isso pra gente, né? Porque estar perto de pessoas que emitem pensamentos bons, pensamentos benévolos, nos dá um enorme prazer, nós temos aquela sensação agradável de estar ali com eles, né? A gente chega e não quer sair. Agora, o contrário, né? Aquelas pessoas que não têm esse tipo de pensamento, não é nem um pouco agradável. Nós não temos nenhuma vontade de estar perto, né? É aquela coisa, como a gente falou, da lei física, é o momento da repulsão, né? Não tem essa afinidade também dos fluidos, então a gente quer logo repelir, quer logo sair dali. Então, nós não temos como dedicar ao inimigo a mesma ternura, o mesmo carinho, né? A mesma consideração, o mesmo aconchego que a gente dedica a um amigo. Então, não tem como a gente fazer isso. Só que isso também não vai significar que vamos lhes desejar o mal, né? Pelo contrário, a gente precisa, para poder quebrar isso, né? Como a gente já falou, para que não vire esse ciclo de ódio em cima de ódio, a gente precisa, então, desejar somente coisas boas, né? Nem sempre é fácil, né, gente? Mas a gente precisa buscar esse caminho. Então, vamos cultivar bons pensamentos em relação a eles, porque nada de mal deve sair de dentro de nós. Que quando sai alguma coisa ruim, né, algo que seja um sentimento, né, algo equivocado, nós criamos energias também ruins ao nosso redor. São essas energias que são energias deletérias, que vão nos colocar na mesma sintonia do inimigo. Não é isso que a gente quer, né? E aí a gente lembra também de uma fala de Jesus, quando ele diz que não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas é o que sai dela. E a gente, então, entende, assim, que não é o que vem de fora para dentro que vai nos macular, né? Que vai nos trazer uma certa infelicidade, né? É o que pode sair de dentro de nós para fora, né? Então, não é o que os outros podem nos fazer, mas sim as nossas atitudes, é o que nós podemos fazer, né? Então, é isso que vai realmente nos trazer a infelicidade. Então, nós precisamos o tempo todo estar nos vigiando, não é? O tempo todo. No livro Opinião Espírita, tem uma mensagem que eu trouxe um trechinho para a gente também, refletir um pouquinho sobre ela. A mensagem ela é bem grande, mas eu trouxe um trecho pequeno, que é o finalzinho já da mensagem, né? Ela se chama Necessitados Difíceis. Então, ele vem dizendo assim, que Jesus, ele não recomendou festejar os que nos apedrejem a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los, mas, ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que a todos os necessitados difíceis das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho através da oração. Então, a oração vai nos auxiliar sempre
e muito, né? Além de nos vigiar, como a gente já falou, a oração vai sempre nos auxiliar. Porque toda vez que nós fazemos uma oração para uma outra pessoa, por uma outra pessoa, os primeiros beneficiados somos nós mesmos, né? Então, vai ajudar tanto ao nosso inimigo quanto a nós mesmos, né? Vai mudar a nossa vibração, vai nos elevar, com certeza, né? E assim, como ele diz aqui, né? Não nos sendo facultado estender os braços de pronto, quer dizer, é muito difícil, né? A gente, de imediato, chamar um inimigo, de repente, para dentro da nossa casa, sentar à nossa mesa, né? Estender os braços, como ele fala aqui. Isso é muito difícil. Aos poucos, a gente pode ir conseguindo, mas de imediato, não. Então, aí ele vem dizendo, né? Do amar em espírito, amparando-lhes o caminho, que é através da oração. Então, a oração é sempre o caminho, né? O caminho que vai nos levar realmente aonde a gente pretende chegar. E aí, Kardec vem falando aqui no item 3, lá no finalzinho, último parágrafo do item 3, eu vou ler esse trecho para a gente, que eu acho muito interessante, que ele traz aqui para a gente como sendo uma proposta, né, do que a gente deve fazer, de como a gente deve fazer para amar os inimigos. Então, ele vem dizendo, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Lembra que a gente falou há pouco tempo dessa questão do perdão, né? E Jesus dizia e diz, né? A gente diz que ele sempre diz, né? Ele disse na época e continua dizendo, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, né? E quando tiver que também colocar a tua oferenda no altar, primeiro pensa se tem alguém que tem alguma coisa contra vós, vai lá e reconcilia-te com ele. Então, Jesus está sempre recomendando isso para a gente, né? E a gente precisa realmente perdoar, nos reconciliarmos, mas sem colocar essas condições, né? E do coração. Então, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha, é socorrê-los, apresentando-se ocasião. Abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, essa proposta aqui de Kardec para nós, que é quase que uma receita, né, de como fazer para amar os nossos inimigos, ela até é simples, talvez não seja tão fácil da gente fazer, mas ela é simples, né? Então, será também que a gente já consegue desejar esse bem para o outro, para o nosso inimigo, e ainda por cima ficarmos felizes vendo que aquele que nos fez sofrer está alcançando uma coisa boa, né? O bem está sendo feito para ele, né? Ou será que a gente fica assim, acho que ele não está recebendo o que ele devia? Será que a gente ainda tem esse pensamento, né? E por outro lado, se de repente alguma coisa de não muito boa acontece para ele e a gente fica sabendo, a gente já pensa assim, aqui se faz, aqui se paga, né? Tá colhendo o que plantou. É isso que a gente tem que estar pensando, porque, na verdade, a gente precisa estar desejando o bem e precisamos ficar felizes quando realmente esse bem acontece para eles, né? A gente sabe que não é ainda fácil, não, mas a gente tem que estar indo buscando esse caminho, né? E se tivermos também essa oportunidade de socorrê-los, que façamos, mas com total desprendimento, com abnegação. Não é fazer o bem para mostrar para os outros que a gente está fazendo bem, né? Para mostrar o quanto nós somos bonzinhos, que apesar da pessoa ter feito mal para a gente, nós perdoamos, mas estamos ali fazendo alguma coisa boa para ele. Então, aí realmente não é válido, né? Não está vindo do coração, não é válido. Evitar também sair por aí divulgando as coisas que, porventura, a pessoa tenha feito de mal para nós, né? Porque a gente, dessa forma, vai estar prejudicando ele, né? A intenção não deve ser essa, né?
Então, Jesus, né, ele nos propõe orarmos por eles, né, pelos perseguidores, assim como fala também a mensagem que a gente leu, né, pelos perseguidores, pelos caluniadores, né, para também que nós possamos sair dessa sintonia do malfeitor, né. Quando a gente ora, a gente se eleva, né, então a gente sai dessa sintonia. Trabalharmos sempre dentro de nós também o desejo que, porventura, possamos ter ainda de humilhar o outro, também através da oração. A oração é sempre o caminho, com certeza, né? A gente tem uma outra mensagem lá do livro Pão Nosso, que fala dos inimigos, o nome dela é esse, Inimigos, né? E ela é muito bacana também. É 137. Ele vem dizendo que o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos. Não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má vontade. Então, assim, não é para a gente achar que o que eles estão fazendo de errado, né, a forma equivocada que estão agindo, que esse é o caminho, não é isso. Né? A gente tem que reconhecer que realmente estão errados, mas também reconhecer e entender que esses irmãos estão no caminho equivocado por enquanto, né, e que eles vão ter oportunidade de se melhorar, e que nós podemos auxiliá-los nisso, né, e ele vem dizendo aqui em seguida isso, né, que é para que a gente busque auxiliar os mais cruéis, mas não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina. E através da nossa paciência, do recurso reconstrutivo, do trabalho restaurador. Então, o mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro a teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Porque se a gente agir de outra forma, a gente vai estar realmente ficando lá na mesma sintonia, né? Como a gente já falou, então vai ser essa questão aí do duelo do mal contra o mal. E não pode ser isso, né? Não pode se tornar uma guerra, né, da qual não vai ter vencedores, né? A gente não pode pensar desse lado. Amar os inimigos não é, então, dedicar a eles uma extrema afeição, que a gente sabe que não tem como, né? Mas não lhes desejar nada que não quiséssemos para nós mesmos. É nisso que a gente tem que estar pensando, né? A primeira frase aqui do item 4, a gente já está caminhando para o nosso finalzinho, né? Ele vem dizendo aqui que amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Então, esse incrédulo aqui não somos nós, né? Porque é aquele que não acredita ainda na vida futura. Nós já estamos um pouco além desse entendimento, né? A gente já entende que existe vida futura, então que a morte não é o fim. Então, que todos os nossos sentimentos continuam os mesmos quando nós desencarnamos, né? Porque nós desencarnamos como estamos aqui, né? Se eu ainda insisto no mal, eu vou desencarnar com o mal na minha mente. Se eu estou aqui cultivando o ódio, eu vou desencarnar ainda buscando cultivar o ódio. Agora, se eu já estou no caminho do bem, se eu já estou buscando o amor, se eu já consigo amar, eu vou desencarnar com esse sentimento, né? Então, que a gente tem que estar pensando nisso aí também. Que sentimento é esse que eu quero levar, né? Como é que eu quero desencarnar, né? Então, todos esses sentimentos vão continuar conosco, né? E não vai ser através da morte que vamos vencer o nosso inimigo, porque esse é o entendimento, né, do incrédulo, né? Até porque vencer o inimigo, na verdade, como a gente falou, não é uma guerra, né? Vencer o inimigo, na verdade, é fazer dele um amigo. Então, a partir do momento que a gente torna esse inimigo um amigo, a gente venceu, né? É esse que deve ser o nosso pensamento.
No livro Vinha de Luz, tem uma mensagem também muito boa, aliás, eu vi várias mensagens muito bacanas, né, que falam sobre esse tema, muito engrandecedoras, muito interessantes para a gente ler e refletir, né? Essa mensagem aqui é a 41 do Vinha de Luz, denominada Credores Diferentes. Então, ele vem falando aqui, na verdade, que nós somos devedores de muitos benefícios a essas pessoas que nos perseguem, a esses ditos inimigos, né? Porque eles constituem, na verdade, os instrumentos que vão trabalhar a nossa individualidade. Então, eles fazem com que a gente busque a renovação, né? A gente busque a renovação das nossas atitudes, né? Dos nossos sentimentos, né? Que é isso que a gente vem fazer realmente aqui, né? Que a gente vem buscar isso, né? É a nossa evolução, né? Então, eles vêm, na verdade, porque os inimigos, eles mostram para a gente os nossos defeitos. Eles vão mostrar, eles vão indicar para a gente onde está a nossa fraqueza, coisa que o nosso amigo não consegue fazer, porque o nosso amigo, muitas vezes, ele não vê os nossos defeitos, ou se vê, ele não se sente à vontade de estar falando para a gente, de estar levantando, né, de estar fazendo com que evidenciar esses nossos defeitos. Ele prefere ver, não, o nosso amigo prefere ver as nossas qualidades, né? Normalmente é isso que acontece. Então é isso que ele vem falando nessa mensagem. E aí no finalzinho ele coloca assim: não queremos dizer com isso, né? Que ele está falando que eles são, na verdade, bons para nós, né? Que eles nos auxiliam. Mas não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizade. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. Que eles são médicos corajosos que nos facultam corretivo. Então, os nossos inimigos, eles são colocados no nosso caminho para que nós possamos trabalhar as nossas imperfeições, né? Aí nós vamos trabalhar a paciência, a tolerância, a resignação. Vamos também estar colocando em prática, né? Tentar, né? Trabalhar lá o perdão, né? Perdoar esses nossos inimigos, né? Então, eles vêm realmente nos servir de instrumento de evolução. E os grandes benfeitores da nossa vida são esses que nós julgamos serem os nossos inimigos, né? Então, era isso, gente, que eu tinha para passar. Obrigada aí pela paciência, mais uma vez, de me ouvir. E passa aí para o meu amigo Adriano, né? Você, né, Adriano? Isso aí, né? Obrigado aí pelas suas observações. Eu também já ouvi e acredito muito nisso também, nessa última colocação que você nos passou a respeito de instrumentos, né? A informação que eu recebi, né, em determinado estudo, era relacionada aos necessitados em condições de rua. E muitas das vezes a gente acha, né, que ao fazermos uma atividade dessa, ir para a rua, doar um alimento e tal, a gente está fazendo muita coisa. Na realidade, muitos desses irmãos estão nos servindo para nos transformar. Então, o Espiritismo ele faz a gente refletir sobre isso, né? O que é encarnado, o que é espírito? A gente tem condições de poder mensurar isso? Eu falo isso porque eu morava em Sulacap, próximo do cemitério Jardim da Saudade, lá de Sulacap. E aí, muito tempo atrás, naquela época eu fiz uma mudança e era difícil você conseguir uma linha telefônica. E aí, o único orelhão que funcionava, naquela época ainda tinha orelhão, né? O único orelhão que funcionava era dentro do cemitério de Saudade. Só que o cemitério é um cemitério legal, tipo assim, não tem as características do cemitério antigo. Então, poxa, eu ligava pra minha mãe, né? Matar a saudade e tal. Aí eu pegava a bicicleta, ia lá, entrava no cemitério, na parte administrativa, e ficava lá ligando e tal. Eu estava começando a estudar o espiritismo. E aí, do nada, assim, eu estava aguardando lá, tinha algumas pessoas ali dentro, né? E aí, do nada, me veio na cabeça: rapaz, eu estou dentro de um cemitério, olhando para aquelas pessoas,
o que é encarnado e o que é desencarnado aqui, né, entre essas pessoas. Eu falei, cara, então, assim, essa noção, né, ela veio comigo, obviamente que ali me deu um medo, né, eu estava iniciando os estudos, mas realmente a gente não tem como mensurar. Gente. Então, e eu tive essa outra impressão quando estava fazendo um trabalho desse, né, de doação de alimentos na rua. E aí tem muitas situações que marcam a gente, né? A gente aprende muito. Tem pessoas, né, que ao receber o alimento, eles passam às vezes, né, assim, noções que você jamais iria imaginar que pudesse receber uma informação desse tipo de gente. Porque a primeira impressão que nos dá é que são pessoas necessitadas. Então, ou seja, você tem que dar, você está precisando. Não é bem assim, não. Inclusive, no Espiritismo que eu aprendi, né? Antes de você abordar essas pessoas, você tem que pedir licença, né? No sentido de perguntar se a pessoa deseja ou não receber aquele mantimento, né? Ou até aquela ajuda. Porque tem pessoas, né, que, por diversas situações, estão na rua por outros motivos. Inclusive, nessa pandemia aí, tem pessoas que têm casa, né, e vão para a rua para poder pegar o alimento porque não tem dinheiro para comprar o gás, às vezes não tem dinheiro para comprar o mantimento. E eles falam isso para a gente. Não, eu tenho casa, eu tenho moradia, só que está difícil e tal. Então, são diversas situações, pessoas que estudam, entendeu? Diversas situações. Então, isso, né, esse trabalho, ele me trouxe esse conhecimento. E trouxe o conhecimento seguinte também, que já me deu essa impressão. Em determinadas situações, depois que o grupo, né, atendeu algumas pessoas, me veio a ideia disso, gente, porque eu nunca mais encontrei aquelas pessoas. Será que não poderia ser espíritos ao invés de encarnados, pelo ensinamento que nos passaram? Entendeu? A gente não tem como mensurar. E aí vem esse pensamento, né? Nós somos muito mais ajudados do que ajudamos. E aí, se a gente fizer a associação, isso é muito importante, ou seja, a parábola do mal rico e Lázaro traz muito essa nuance, né? Da questão do quem é o mais necessitado. Então, só isso. Eu acabei que me envolvi em função do que você trouxe, né? Mas achei muito importante, realmente é isso. Às vezes a gente se acha muito, né? Mas na realidade a gente só tem que agradecer mesmo. Eu acho que esse é o maior recado que o estudo pode nos dar. E, né, quando eu estudo, ou seja, observando ali aquelas primeiras passagens, né, que você trouxe, Mateus e Lucas, a gente vê que tem certas mensagens, né, do texto evangélico que às vezes dispensam maiores explicações, né? E essas mensagens ali de Mateus e Lucas, elas são exemplos, né, do que a gente está falando. Fica provado, né, ali que quando nós dispomos a estudarmos o Novo Testamento, nós não encontramos outra coisa senão aquilo que representa Jesus Cristo, né? Ou seja, misericórdia, carinho, caridade, amor. Isso representa Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque é nesse sentido, né, que nós devemos ter a convicção de afirmarmos que no cristianismo não há espaço para preconceito, para intolerância, para violência. Não há espaço. Então, quando a gente ouve falar, eu sou cristão, mas aí, dentro do ser cristão, a pessoa ela vem com ideias anticristãs, isso é utilizar do cristianismo erradamente, né, ou com segundas intenções. Não é cristão. Então, isso eu acho interessante no estudo evangélico, não só no espiritismo, no estudo evangélico no sentido mesmo de qualquer religião que se realmente está interessada em levar a verdade, né? O Evangelho de Jesus ele representa a verdade.
Então, dali não se pode tirar nada que não seja a característica de Jesus, que é o amor, caridade, fraternidade, solidariedade, né, a misericórdia. Não tem nada que a gente possa tirar do Evangelho que não seja isso. E é daí, né, ou seja, a gente observa, né, que Jesus ele é o mestre, realmente. Ele nos ensina. E aí lá nessa passagem, né, onde a gente observa lá, onde ele coloca aprendeste aprendeste, né, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo, odiareis os vossos inimigos, que a Aline trouxe. A gente observa ali, né, Jesus ele sinaliza o que aquele povo aprendera, né, com as antigas escrituras, estava, ou seja, aquilo que eles tinham aprendido já estava ultrapassado. Ou seja, Jesus estava ciente de que era chegada a hora de poder evoluir. E daí propõe a mudança. Se o termo inimigo ele fosse empregado para outras coisas, como por exemplo, o inimigo fosse todas as misérias do ser humano, tudo que levasse o ser humano à sua falência, como o orgulho, né, o egoísmo, as vicissitudes, né, as suas imperfeições, não estaria nada de errado. O problema é que as pessoas, né, aprenderam de uma forma errada. Ou seja, talvez em função da época, né, associaram o inimigo àquilo o que lhe trazia perigo. E a gente já conversou sobre isso, ou seja, o ser humano, ele, pelo instinto, ele precisava se proteger. E na lei do mais forte, precisava usar a força, né, contra o seu semelhante. E aí a gente observa que foi dessa forma que eles entenderam. Que aí Jesus, ele, ao ensinar, ele fala, eu, porém, vos digo. Ou seja, eu digo diferente. Né? Amai os vossos inimigos, né? Amai os vossos inimigos. Fazer o bem, o que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem, que a Deus deu para a gente aqui. Então, Jesus propõe uma mudança. Jesus é a mudança. Né? Jesus é o divisor de água. E isso é importante a gente observar. Quem estuda o Evangelho é importante observar. Por quê? Até se pode, né, trabalhar o Antigo e o Novo Testamento. Mas muitas vezes as pessoas ficam, pelo fato de se deter no Antigo Testamento, acabam ficando ultrapassados. Então Jesus ele representa essa mudança. E ele mesmo falou, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar o verdadeiro sentido dessas leis. Porque tinha que ter mudanças. Né? E aí ainda hoje a gente observa, né, se fazendo referência ao Antigo Testamento, e que aí vem o sentido errado, o sentido contrário que Jesus empregou. Entendeu? Então é isso que é importante para o cristão fazer a menção ao Antigo Testamento, porém não esquecer de avaliar, né, a sua noção em relação ao Novo Testamento. Não é à toa que existe um Novo Testamento. Então, meus irmãos, quando Jesus ele propõe essa mudança, ele explica ainda o porquê. Né? Ou seja, o porquê que nós devemos amar os inimigos. E ele coloca lá. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? E colocando para a gente ali o papel nosso, né, em relação a esse aprendizado, que seria ali, aqui, por exemplo, o esforço, né, a conquista, o merecimento. E aí ele cita ali uma comparação com os publicanos. Poxa, se vocês criticam tanto os publicanos, vocês não vão estar fazendo nada além do que os próprios publicanos. Então, ou seja, o texto em si, ele é claro nesse sentido. Né? Não precisaria de uma atração, né? A gente conseguiria fazer a noção do que Jesus quis dar, né? O sentido verdadeiro que Jesus quis dar nessa passagem. Então,
Nós já ouvimos falar, né, como a Lenda bem lembrou nos estudos anteriores, né, o amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos agora, né, o amar uns aos outros como eu vos amei. E assim, apesar do verbo empregado ser o mesmo, o verbo amar, né, ele tem sentidos diferentes. Não podem ser o sentido igual, porque senão não haveria necessidade de Jesus ficar repetindo a mesma coisa. Ele tem sentidos diferentes. Né? E, como a Lene nos trouxe, essa questão do amar, né, que ela explica direitinho, ou seja, que esse amar um inimigo não pode ser empregado da mesma forma que amar um amigo. Então, ou seja, isso é ser raciocinado. E aí, ou seja, esse assunto, né, em si, amar os vossos inimigos, e com certeza é um dos temas mais difíceis de serem compreendidos. Eu, por exemplo, não me lembro de chegar uma vez no céu e aí me deram um papelzinho, né? Às vezes eles dão para as pessoas ali pensamento do dia e tal. Aí que eu estava chegando lá no céu, eu ainda não participava em si dos estudos, eu fui para uma palestra, e aí era justamente esse pensamento do dia, assim, tal, amar os vossos inimigos. Eu fiquei repetindo, cara, isso é muito difícil, como? É impossível isso. Como amar um inimigo? E aí, ou seja, e se hoje, né, com toda a aquisição, né, da humanidade em relação à evolução, assim, a aquisição de conhecimento, evolução moral, né, se hoje ainda temos dificuldade de poder empregar essa virtude, né, no nosso dia a dia, imagine na época de Jesus. Né? Imaginemos Jesus orientando aquelas pessoas a mudarem seu comportamento perante aqueles considerados inimigos. É uma mudança muito radical. Então, obviamente, né, que apesar de Jesus entender que era chegada a hora de propor a mudança, né, aquelas pessoas não estavam, assim como hoje a gente já tem dificuldade, aquelas pessoas também deveriam ter a dificuldade de compreender. Mas hoje, né, ou seja, se foram necessários aí 1.800 anos, né, após a passagem de Jesus na Terra, para que a humanidade ela pudesse receber, né, do alto uma nova revelação. E é o Espiritismo, né, que favorece a compreensão desse mandamento. Quando ele nos revela que a vida ela não cessa com a morte do corpo, que a alma é imortal, né, e que reencarnamos várias vezes, é dessa forma que o amar os vossos inimigos ganha sentido. Porque dessa forma nós conseguimos compreender que o inimigo que se encontra equivocado hoje poderá ser o amigo a nos orientar amanhã. Ele pode mudar. E outra coisa, e aí é o mais interessante, né? Podemos compreender que nós mesmos, né, já podemos estar na condição de inimigo de alguém. Então, ou seja, nos inúmeros equívocos, né, da nossa vida que já cometemos, né, será que teríamos condições, seríamos capazes de nos punirmos eternamente? Ou seja, obviamente não. A gente realmente tem até como agradecer a Deus pela possibilidade de termos tido a oportunidade de estudar, de conhecer alguém que nos orientou no momento correto, para que pudesse nos proporcionar a mudança. Né? Olha a misericórdia de Jesus aí, quando a gente lembra no próprio dia, né, da crucificação, uma das últimas palavras dele: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, o Espiritismo, ao nos trazer, né, essa realidade, mas que era necessário passar esse tempo, porque era necessária a nossa evolução, a nossa condição de entendimento, né, esse conhecimento, né, adquirido, é necessário se passar esse tempo todo para que pudéssemos ter essa oportunidade. Então, o Espiritismo, ao nos trazer, né, esse conhecimento do mundo espiritual, a gente tem uma certa
facilidade de compreender isso. Não estou dizendo facilidade de colocar em prática, mas de compreender. Né? E foi através, né, das revelações da doutrina espírita, né, que aí chegamos ao conhecimento da existência do mundo espiritual, né, e com ele a existência dos espíritos. E aí a gente entende que existem espíritos bons e maus. E esses espíritos interferem na nossa vida. Né? E a partir desse entendimento, o que acontece? Ou seja, a gente acaba ampliando, né, o nosso ponto de vista sobre o mandamento amai os vossos inimigos. A gente vai precisar incluir aí os inimigos desencarnados. Meus irmãos, o fenômeno, né, das obsessões espirituais, que é amplamente estudada e divulgada pela doutrina espírita, né, é a maneira pelo qual, né, o inimigo desencarnado ele exerce influência sobre o encarnado. Vocês terão a oportunidade de estudar no livro dos médios lá, fascinação, subjugação, né? Portanto, a morte ela promove ali uma separação material do seu inimigo, né? Que poderá continuar perseguindo, né, após a morte. Ou seja, vai persegui-lo, vai continuar emitindo o seu ódio, né, em relação às desavenças acontecidas. Então, o que acontece? E é preciso lembrar também, né, que a obsessão espiritual é uma das formas de provação, né, que provas expiações, né, ou seja, é uma provação, pode ser uma expiação também, mas o que isso quer dizer? Ou seja, primeiro, que aquele que esteja, né, acometido disso precisa passar por isso com resignação, precisa entender, né, precisa ser instruído, né, nesse sentido, né? E isso acontece, isso tem a permissão de Deus, no sentido de que as consequências dessas relações, né, conturbadas seria justamente promover uma contribuição para a evolução do ser. Mas também a gente não pode esquecer que o amor, né, ele cobre uma multidão de pecados. Então, Lênin falou muito em relação a isso, né, do amar em si, né, que, assim, uma das maneiras de poder minimizar essas más influências espirituais é fazer o bem. Esse é o recado. Né? Amar o inimigo, dentro da concepção espírita, é ter o olhar do espírito, no sentido de que, ou seja, hoje ele está assim, hoje está praticando assim. Nós já podemos ter tido o mesmo equívoco, o mesmo momento, né, de desequilíbrio, né? E, graças a Deus, estamos evoluindo, estamos aqui nos esforçando para aprender um pouquinho, para nos melhorar. Então, o amar o inimigo é justamente ter essa compreensão. Né? E o próprio Kardec, ele no livro, né, ele menciona isso, né, ou seja, com a questão do amor, ou seja, fazer o bem, né, como uma das formas de poder minimizar a influência do mal sobre nós mesmos. Ele coloca aqui, ó, não há coração tão perverso que mesmo a seu mau grado não se mostre sensível ao bom proceder. Então, ou seja, é uma escolha, né? A gente precisa escolher fazer o bem. A gente precisa escolher andar certo, fazer as coisas certas. E ao errarmos, precisamos reconhecer que também é válido, também está dentro desse bom proceder, né? Ou seja, reconhecer o erro, né? Pedir perdão, talvez, e seguir em frente. Ou seja, não nos afastarmos desse caminho correto. E aí, em relação aos nossos inimigos, né, desencarnados, a prescrição é somente uma: oração. Então, ou seja, nas nossas orações, nós devemos lembrar desses irmãos, ora pedindo misericórdia para eles, e ora pedindo perdão pelas nossas faltas para com eles, se for o caso. Né? Entendendo dessa forma que a caminhada ela é coletiva. É uma outra mensagem do Evangelho. Né? A caminhada é coletiva.
Não adianta eu tentar caminhar separado, não vai adiantar. Aí eu preciso olhar para o lado, eu preciso olhar para trás, né? Porque tem alguém olhando para trás, olhando para mim. E isso é algo que a gente precisa compreender. Eu tenho uma pessoa muito próxima, ela está passando por um problema, né, de saúde e tal, e aí ela, uma hora ou outra, ela apresenta ali um certo desequilíbrio emocional, que é natural da situação que está vivendo. E aí, conversando, né, aí ela relatou ali, né, que a vizinha dela está ajudando, está fazendo janta para ela e tal, a mãe também. E aí, ou seja, a maneira da gente enxergar as coisas, né? Então, ou seja, uma vizinha fazendo lá a janta para ela, comida. Cara, não existe nada mais bonito, apesar da situação desagradável, né? Mas que tem uma tendência de se reequilibrar, de melhorar, você verificar essas coisas. O que a gente é capaz de fazer, né, numa situação dessa? Então, talvez ela não tenha tido essa visão. Eu que estou de fora, né, ao me relatar isso, eu observei isso, ou seja, alguém, né, ou seja, é vizinho, não tem uma relação de afinidade em si, né, está ali contribuindo, né? Então, talvez fique assim, um pouco despercebido, né? Mas é essa visão que o Evangelho de Jesus, quando eu citei ali que a característica de Jesus é amor, é caridade, é fraternidade, é isso que a gente precisa ter na visão do mundo. E às vezes a gente reclama porque o nosso ponto de vista está voltado para as coisas ruins. Mas a gente não pode esquecer que tudo na vida, né, tem o ponto de vista ruim e o ponto de vista bom. Pode procurar que você vai encontrar o ponto de vista bom. Nesse caso ali, apesar da doença, existe o ponto de vista bom. Alguém ajudando, alguém preocupado com ela, que está faltando alguma coisa, né? E está tentando contribuir. Então é isso. Vou passar aqui para a minha amiga Juliana para concluir o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, meus irmãos. Então vamos lá. Vocês estavam falando aí e eu me lembrei do senhor Amadeu Ferretti. Alguns conheceram, né? Ele frequentou muito lá nosso Luz e Verdade e tem uma casa, um grupo espírita que também dá o nome, né, do senhor Amadeu Ferretti em homenagem, que é o grupo espírita Amadeu Ferretti, o GEAF. Mas ele fazia poemas, né, letras de canções tão belas, e eu lembrei agora de um pedacinho dessa música que é Pingo de Luz. Ele diz que fazer o bem ao nosso irmão é como um dever cristão, né? É preparar aqui na terra a regeneração. Muito bonito, e o refrão fala: então nós seremos pingos de luz a iluminar a escuridão quando Jesus morar em cada coração. Quer dizer, é justamente esse amor, né, que Jesus nos convida, né? A gente acaba lembrando dessas pessoas queridas que passaram aí, deixaram esses bons exemplos para a gente, né? Esteve tão próximo de nós e retornou à pátria espiritual. E que bom que alguns tiveram a oportunidade de conviver um pouquinho com ele, né? Então, seguindo, nós vamos falar do se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, né? E aí, Kardec, né, na sua organização, né, nesse cuidado que ele teve, desde lá dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos, ele foi nos preparando, né, passando pelos bem-aventurados, os misericordiosos, chegando ao amar ao próximo como a si mesmo, até chegar no amar os vossos inimigos, né? Ele meio que vai preparando assim esse terreno do nosso coração, né, do nosso entendimento, para a gente tentar compreender essas colocações do Mestre Jesus e colocá-las em prática, né? Que é mais importante até, porque quando a gente pratica, a gente realmente mostra que compreendeu, né? Então, o que Jesus quis nos dizer com esse se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, né? Oferecer a outra face significa não revidar, não exaltar a ofensa, né? Dando-lhe uma importância que ela não tem, né? É receber com humildade, porque ela pode refletir uma verdade,
né? E aí será um aviso benéfico para nós, né? Para aqueles que recebem. Ou então, se ela não é merecida, se ela não for uma verdade, então nós devemos deixá-la de lado e seguir adiante, né? E seguirmos em frente, não revidando, não cultivando a violência com mais violência, né? Porque a lei da evolução, como Kardec coloca aqui para a gente nos seus comentários, ela vai dizer e vai mostrar para a gente que é preferível ser ferido do que ferir, ser ofendido do que ofender, ser enganado do que enganar, né? Suportar uma injustiça do que ser injusto, ser arruinado do que arruinar, né? Porque aí nós vamos estar preparando um futuro muito melhor para todos nós, né? Sem dívidas, né? Tendo as suas conquistas, os méritos das suas conquistas, né? E mais tranquilidade dentro de cada um de nós, né? Então, quando a gente pensa nessas colocações do Mestre Jesus, quando ele diz assim para a gente: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42. E aí nós fomos pedir um socorro para Joana de Ângeles, né? Aí nós lembramos que lá no livro Nascente de Bênçãos, ela vem falar para a gente, quando ela trata dessa situação, desse problema, né? No que envolve a criatura humana, é mais do que atual, né? Porque nós temos a tendência a nos colocarmos sempre de forma armada, né? Naquela defensiva, aguardando um motivo real ou imaginário para colocar para fora toda aquela agressividade que trazemos em nós, né? Desde as mais pequeninas coisas até as situações mais difíceis, mais delicadas, né? Então, nós vamos vendo que essas dificuldades humanas, né, que nós fazemos parte dessas dificuldades porque nos colocamos nessa posição, né, nós poderíamos fazer diferente se nos colocássemos de forma serena, né, aos dissabores da vida. Se nós buscássemos agir sobre os mesmos e não reagir como vítimas, né? Não nos colocarmos como vítimas da situação e reagirmos de pronto. Haroldo Dutra fala para a gente, num dos seus estudos, numa das suas palestras, falando sobre os bem-aventurados, os mansos e pacíficos, ele diz assim, que nós temos essa tendência a resolver tudo de forma a pagar na mesma moeda, né? Lá no olho por olho, dente por dente. Então, eu preciso resolver rápido. Se me chega violência, eu vou reagir com a violência, né? Eu vou resolver a situação com a violência. Aí ele fala assim pra gente: você resolve? Resolve, né? De fato, você resolve. Só que você resolve mal e por pouco tempo, né? Porque resolve mal, porque os problemas, eles reaparecem. Então, lá no final das contas, você não conseguiu resolver nada, né? E eles voltam de maneira, muitas vezes, piores do que quando apareceram da primeira vez, né? Porque a violência só vai gerar mais violência, seja da forma que ela se apresentar, né? Então, se nós revidamos com mais violência, nós estamos abrindo uma porta muito larga, né? Muito grande, para que venha mais violência ainda, para que o mal entre de maneira ainda mais agressiva, né? Na nossa caminhada, nas nossas colocações do dia a dia. Então, nós fomos buscar em Joana, não só no livro Nascente de Bênçãos, mas também quando ela fala na sua obra Jesus e o Evangelho, no capítulo sobre a vingança, que nós vamos ver um pouquinho mais na semana que vem, mas cabe muito bem aqui para nós compreendermos essas colocações do Mestre Jesus.
esclarecendo que nós não resistimos ao mal que nos queiram fazer, como ele coloca aqui, né? Não resistir ao mal, né? Aceitar, quando ele coloca aqui, não resistais ao mal que vos queiram fazer, mas aceitando e dando a outra face, né? O que Jesus coloca para a gente? O que ele quer elucidar para a gente e oferecer essa outra face, né? Que nós justamente não nos coloquemos como vítima, né? Que nós não deixemos que o ego, né, se coloque de maneira patológica aí para a gente, né? Que a gente não aceite a dor como crescimento, né? E que a gente não se acredite como injustiçado diante de tal circunstância. Então, Joana coloca isso bem claro para a gente nessa obra Jesus e o Evangelho, né? Apresentar a outra face não é vingar-se, não é retribuir o mal com o mal, né? Não é deixar para trás o seu direito de defesa. Não. É não confundir esse direito de defesa com revanche, né? É não pagar o mal com o mal, é não buscar a vingança. Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais lá no nosso próximo encontro. Mas é justamente essa reflexão que Joana nos convida, né? Quando nós nos vitimizamos, colocamos na defensiva, reagimos com agressividade, né? Nós deixamos com que essa defesa da nossa moral, né? Como se coloca aqui, Kardec coloca aqui no Evangelho para a gente, como se isso ainda valesse a pena, esse ponto de honra, né? A moral ligada aí a esse ponto de honra, né? Não a moral que o Mestre Jesus vem nos ensinar, vem nos colocar a reflexão, né? A esse ponto de honra que nós ainda somos tão arraigados a ele, né? Achando que devemos ferir e pagar na mesma moeda com que recebemos, né? Então, quando Kardec fala assim para a gente nesse item 8, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas, né? Por isso, tão arraigados ainda, tão colocados ainda nas coisas do mundo que vivenciamos aqui no mundo material. Aí no livro Nascente de Bênçãos, né, que nós falamos um pouquinho agora há pouco, Joana fala para a gente nessa mesma lição desse problema do desequilíbrio das emoções, que acaba deixando a gente em sintonia direta com o mal, né? Abrindo a nossa sintonia para aqueles que possam vir a se juntar a nós, que o Adriano colocou para a gente agora, né, no item anterior, que foi os inimigos desencarnados, né? E aí, ao longo das nossas várias vezes aqui no mundo material, nós vamos amealhando amigos e inimigos. E são esses inimigos que muitas vezes podem nos acompanhar, né? Então, Joana também chama a atenção da gente para isso, né? De quando a gente coloca nesse desequilíbrio de emoções, destilando o nosso fel, né, nas nossas relações sociais, a gente cria antipatias. E devido ao grau de antipatias que nós vamos criando com os outros, nós vamos colher lá na frente. Pode não ser nesta vida, né, mas naquelas em que ainda iremos passar, né? E aí nós vamos criando problemas, vamos criando situações tão difíceis que vão nos exigir muito mais, né, lá na frente, para que nós possamos quitar as nossas dívidas, as nossas faltas, né? Então, nos tornamos solitários devido à maneira impositiva e rude com que passamos a adotar para o nosso dia a dia, né? Que passamos a adotar com as pessoas que nos chegam, com as pessoas que passam pela nossa caminhada, né, no nosso dia a dia. E isso, sem dúvida, vai contribuir para que aqueles menos infelizes, como dissemos agora há pouco, né, do plano invisível, entrem em sintonia conosco,
né? Exacerbando ainda mais esse grau de suscetibilidade que nós ficamos frente a esses desencontros todos que nós mesmos criamos, né? Criamos pela nossa má conduta, por querermos resolver tudo da mesma maneira com que recebemos, né? Tudo que não é bom, tudo que ainda não nos faz bem. Se não nos faz bem, não fará bem ao outro, né? Então, nos dias de hoje, é trabalhoso resistir às provocações alheias, né? É trabalhoso cultivar o amor, né? É trabalhoso cultivar a resignação, a perseverança, né? Ao ouvir a ofensa sem revidá-la da mesma maneira, né? Então, dá trabalho, mas nós vamos ver que no futuro, não muito longe, nós vamos conseguir compreender muito melhor, né? Nós vamos conseguir compreender que nós precisamos passar por essas dificuldades para podermos fazer as nossas próprias conquistas, né? Para podermos levar o nosso melhor àqueles que estão à nossa volta, né? Então, essa lição, essa reflexão desse convite de Jesus, se alguém vos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra, é um convite para o nosso próprio autoexame, né? Uma busca real dos valores que fazem realmente parte dessa nossa transformação espiritual, né? Do que nós precisamos buscar para seguirmos com mais confiança. Então, nós precisamos nos conscientizar de que somos criaturas divinas, né? Que temos a necessidade do progresso, que precisamos caminhar para a frente, para o alto, né? Junto aos nossos irmãos, como o Adriano mesmo falou, aqueles que estão ao lado, aqueles que estão atrás, somos todos uma grande família, né? Então precisamos caminhar juntos nessa jornada, né? Buscando essa necessidade de mudança interior, reformulando as nossas ações, as nossas condutas, as nossas posturas, as nossas atitudes, né? E aí nós precisamos realmente ter essa consciência crítica, né? De sabermos até onde precisamos modificar as nossas reações, né? Para que elas não fiquem só nas reações, para que elas sejam ações transformadoras, né? E aí nós vamos lembrar lá dos bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Porque Jesus nos diz que não reagir não é um sinal de covardia, não. Jesus nos diz que é um sinal de busca pela paz da nossa própria consciência, né? É a mansuetude que ele nos propõe, né? É a passividade, é a mansuetude diante da confusão que se apresenta à nossa frente, diante daquele que nos agride, diante daquele que nos ofende, né? Então, se nós oferecermos a outra face, não significa que estamos sendo covardes, não. Significa que nós somos seguidores do Cristo. E aí poderão nos conhecer segundo as nossas obras, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. É um capítulo um pouco mais à frente aqui do nosso evangelho. Então, é a partir daí que nós vamos ser reconhecidos como cristãos, porque nós vamos agir como cristão, nós vamos fazer como Cristo nos deixou tantos exemplos, né? Então, são chegados esses tempos em que nós devemos ser reconhecidos como cristãos, mediante as nossas ações, as nossas condutas, aquilo que nós buscamos fazer de melhor diante das dificuldades que se apresentam para a gente, né? Então, é preciso que nós busquemos a reflexão, né, que nós busquemos a compreensão dos ensinos que nos chegam através, desculpa, gente, da doutrina dos Espíritos, né? Essa mensagem a que Jesus nos convida dessa transformação, de nós buscarmos a serenidade em compreender a posição daquele que nos ofende, avaliando em primeiro lugar se nós não oferecemos algum motivo para que essa ofensa tenha chegado, né? Avaliando se nós não fomos descortês com o outro. E aí sim, depois, avaliarmos o lugar, talvez, em que o nosso irmão esteja naquele momento e que ele possa estar passando por dificuldades e dores tão grandes que nós não temos como mensurar, né? Então, que nós não recebamos tudo ali, né, a ferro e fogo, que nós não busquemos pagar na mesma moeda, que nós busquemos, sim, compreender por que aquele irmão está
agindo daquela maneira. Se nós não demos causa, melhor para nós, né? Então vamos buscar compreender se aquele irmão não está passando por uma dor maior. Porque, como dissemos lá no comecinho, se não for verdade, se nós não demos causa, talvez ele precise de uma ajuda nossa para que ele possa enxergar o seu erro, o seu equívoco. E se não couber a nós fazê-lo enxergar esse erro e esse equívoco de maneira mansa, pacífica, né, que não o agrida, que não o violente, que de outra forma ele possa abrir os olhos e enxergar, né, todo o mal que nos fez, mas que não sejamos nós, né, um mal maior na vida daquele que nos ofendeu, que nos violentou, que nos injuriou, né? Que nós possamos, então, fazer parte de seguirmos em frente, né? Exercitando a tolerância, a paciência, a mansuetude, né? Que nós possamos optar pela defesa ao invés do ataque. Isso é muito importante, que nós possamos agir ao invés de reagir, né? Que nós não busquemos resolver de imediato, para que possamos resolver de maneira salutar, né? De maneira doce, de maneira que vá ajudar não só aquele que nos agrediu, mas que vá nos ajudar a compreender ainda mais as dores que o outro possa estar passando, né? Então, que nós possamos exercitar esses ensinamentos do Mestre Jesus, que nós possamos ser esse ponto de equilíbrio para aquele que em desequilíbrio nos chega, né? Porque se nós já fizemos escolhas equivocadas, né, nós sabemos que precisamos modificar, sabemos que já passamos por situações, que já fomos agressivos, que já usamos da violência como resposta, mas o amor do Cristo nos deu a oportunidade de nos transformarmos. Então, que nós possamos também dar essa oportunidade àquele que nos ofendeu, né? Àquele que agiu de forma violenta conosco, aquele que nos trouxe a tristeza, né? Que nós não deixemos que a cólera, né, que o ódio, que a vingança possam tomar conta de nós e que nós possamos agir, então, da melhor forma com aquele que nos chegou, que não foi de uma forma branda, né, mas que por algum motivo chegou até nós, né, da maneira que chegou. E aí façamos o nosso papel, cumpramos o nosso papel de cristãos. Não é fácil, claro que não é, né? Nós todos sabemos disso. Por isso, novamente, estamos ainda nesse mundo, né? Nesse planeta, passando por uma transformação junto com o nosso planeta. Então, que nós sigamos confiantes. Não tem mágica, fórmula rápida, né? Para que nós lembremos do que o Haroldo nos fala. Se for rápido, então nós vamos ter 2 problemas depois, porque foi mal resolvido, né? E o problema pode voltar ainda muito maior. Então, que nós tenhamos a paciência, que possamos praticar todos esses ensinamentos de amor que o Mestre nos deixou, nos colocou à nossa disposição para que nós possamos fazer essas transformações, né? E aí, Kardec, lendo esse último parágrafozinho aqui, ele fala para a gente: somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam deferidos nos interesses e no amor próprio. Daí venho repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Porque tudo passa nesse mundo transitório em que nós estamos, né? Nesse mundo material. O que nós levamos realmente são as nossas conquistas, as nossas transformações que nos proporcionam essas conquistas espirituais, que realmente fazem parte de nós e que seguirão conosco como espíritos milenares que somos, né? Como espíritos eternos que somos, aí buscando a nossa transformação, buscando esse reajuste com a lei divina, né? Com o nosso Pai de amor. Então é isso. É um complemento, né, do que Lene e Adriane vieram falando aí para a gente no comecinho, e na próxima semana a gente vai conversar um pouco mais ainda sobre amai os vossos inimigos, para que a gente vá exercitando, né? A gente vá aos pouquinhos praticando esse amor que Jesus nos convida à reflexão, né?
para o nosso próprio bem, que Ele só quer é o nosso bem, né? O bem de todos os seus irmãos. Então vamos lá. Lene, Adriano, se quiserem completar, se quiserem colocar mais alguma fala aí, alguma situação, fiquem à vontade. Que bom que Deus é misericordioso, né? Que o Espírito nunca retroage. Graças a Deus, né, meu amigo? Tem um benefício, né? Que bom. É isso. Quer falar alguma coisa, né? Não. Então, estamos chegando aqui ao final do nosso estudo. Vou passar para você de novo, Juliana, para poder vamos lá. A prece final. Bom? Então, vamos lá. Agradecendo aos amigos, a todos que estiveram aí conosco nessa transmissão, nesse estudo online. Muito obrigada de coração. Aguardamos vocês na próxima semana. Né? Qualquer dúvida, lá no nosso grupo do WhatsApp também, fiquem à vontade, né? Podem participar, podem perguntar. Se estiverem lendo, buscando aí nos estudos, nos conhecimentos, surgiu uma dúvida aqui, poxa, já passamos por alguma coisa parecida lá do nosso Gelco, vou perguntar. Então, fique à vontade, tá bom? Fiquem à vontade para que possamos conversar, trocar aí essas experiências, tá? Então, vamos nos sintonizando novamente com o alto, né? Pensando naquela bela música que tivemos no comecinho do nosso estudo de hoje, que fala do amor, né? Do amor que nos envolve, desse doce amor que o Mestre Jesus dedica a cada um de nós, né? E que o nosso Pai de amor e bondade, o nosso Criador, nos acolhe todos os dias, nos convidando a nos transformarmos, a buscarmos sermos melhores a cada nova oportunidade que temos, a cada novo amanhecer que podemos recomeçar. Então, que nós possamos fechar nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos ao alto, sempre agradecendo pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade de tantos ensinamentos que nos chegam e que nos conduzem na nossa jornada evolutiva. Que possamos, Senhor, buscarmos o nosso progresso diariamente, sempre aos poucos, buscando a razão, buscando a reflexão, a transformação de tudo aquilo que já temos condições de modificar em nós. Pelo nosso esforço, pela nossa busca da compreensão, diante de tantos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Dos ensinamentos que a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer e vem nos colocar à nossa disposição para que nós possamos usá-la como instrumento para que todas essas transformações possam ocorrer, para que nós possamos fazer as nossas conquistas, seguindo adiante, sempre com segurança, sabendo de que não estamos sozinhos, de que apesar das nossas imperfeições, temos os espíritos amigos que nos orientam, que nos amparam e que estão sempre ao nosso lado, para que possamos ultrapassar essas dificuldades, essas imperfeições e seguirmos rumo ao progresso, à nossa evolução. Que sejamos, Senhor, esses pontos de trabalho, esses pingos de luz, né? Para que na tua seara de amor e de bondade possamos servir e amar sempre, junto de todos os irmãos que estão conosco nesta jornada. Obrigado uma vez mais a ti, irmão maior. Obrigado uma vez mais ao nosso Pai de amor e bondade, à espiritualidade amiga que nos ampara e segue conosco, nos dando forças para seguirmos em frente. Obrigada. Dê licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima segunda-feira. Que assim seja. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa Fiquem noite. com Deus. Valeu. Até segunda.